É a próxima pergunta, mas tem muito a ver com esse caso especificamente, porque na verdade o nosso corpo ele fala, né? Sim, E sempre ele fala. Ele dá reação. É exatamente. psicossomático, né? Isso. Na clínica, né, quais são os sinais mais comuns, sinais físicos mais comuns na região pélvica que gritam, né? Por exemplo, quando uma mulher está vivenciando um caso específico como esse dessa mulher de 30 anos. Olha, como o nosso corpo, ele é psicossomático, o nosso emocional interfere no nosso corpo físico, Uhum, um dos principais pontos pode ser, isso a gente não tá falando só em questão de abuso não, tá? Isso daí é até no estresse de trabalho e tudo mais. Pode ter infecção urinária contínua. Então, tipo, é aquela infecção urinária que não tem cura. entendi. Vai e volta, e às vezes pode ter um fundo emocional. Candidíase é muito comum nesses casos, porque a imunidade da mulher ela baixa e muda o pH da flora do canal vaginal. Ressecamentos vaginais acabam sendo comum, porque o seu corpo, a sua libido, o seu estímulo, o seu desejo não é aflorado, então essa mulher pode ter uma diminuição da Uhum, lubrificação natural. E além de tensões, porque se eu tô passando por um momento tenso, ou se eu já tive um trauma no meu passado que gerou um excesso de tensão, meu corpo vai fazer o quê? Ó, e fechar. Eu vou fechar. Por quê? O corpo fecha porque é uma proteção. O meu cérebro, por mais que eu entenda que naquele novo relacionamento, naquele novo parceiro, naquela nova relação, aquilo é gostoso, se ele fizer um toque que remete uma lembrança do passado, do que eu vivi na minha infância, ou que eu vivi num abuso de um relacionamento anterior, o meu corpo vai travar. E aí que entra os quadros de vaginismo, dispareunia, que são disfunções pélvicas que acontecem durante a relação sexual, durante o ato sexual. nossa. O que seria o vaginismo? E qual é a outra? Dispareunia. Sim, o que seria? Tá. Vaginismo é quando você tem um excesso de contração dos músculos do assoalho pélvico. Então, o canal vaginal, ele tem que saber contrair e relaxar. Não só Inclusive, para você estava ensinando pra gente ontem na academia, que a gente viu. isso. É isso mesmo. Ele tem que saber contrair, relaxar e ter flexibilidade e mobilidade. Porque a gente anda, a gente mexe a pelve e tudo mais. Quando você tem um excesso de contração, essa contração pode acontecer ou durante um exame ginecológico, então quando a médica vai te examinar, você trava seu corpo e a médica não consegue tocar. E toda vez que ela tenta tocar e se ela forçar esse toque, você vai sentir uma dor insuportável a ponto de ter sangramento e de quando terminar a consulta você ainda ficar dolorida, ficar sensível àquela região. Hum. Isso é o vaginismo. Não consegue ter penetração de jeito nenhum. Dispareunia é quando a mulher tem a penetração, ela consegue ter penetração, independente se for um exame ginecológico ou um ato sexual. Ela tem a relação, porém, durante essa relação, vamos pensar, fez um toque ou fez um movimento que não foi confortável. O meu corpo pode travar e aí começa a dor, que a gente chama de dor profunda. Isso é muito comum em mulheres, às vezes, que têm quadro de endometriose, de mioma, de adenomiose. Mas pode também estar correlacionado, às vezes, com traumas psicológicos, Uhum. porque tá tudo gostoso, tudo maravilhoso, tô ali curtindo. Aí do nada ele me fez um toque que me causou aquela lembrança do passado. Aí, sem eu perceber, um gatilho é ativado no meu sistema central e ali no meu cérebro aquilo faz com que eu queira uma defesa. E isso gera um início de contração involuntária, sem eu querer. E o prazer vai embora na hora. Gente, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas a importância da conversa, do diálogo dentro do relacionamento é fundamental. Das coisas mais simples, porque o que é que eu penso? Dentro dos relacionamentos do casamento, as pessoas elas têm o hábito de conversar sobre pagamento de contas, quando tem É filhos, o mais sobre comum, né? filhos, Filho sobre e filhos, pagamento, quem tem sobre os filhos. boletos, sobre as demandas, compra isso, compra aquilo, enfim, as demandas do dia a dia. E não conversam sobre os assuntos que são os mais importantes e que devem ter essa atenção. E é lógico que eu entendo que, para que exista essa conversa, as duas pessoas precisam estar disponíveis para isso. E normalmente a gente sabe que o homem ele não é muito da conversa, né? Nós, mulheres, temos essa tendência de querer conversar, de querer dialogar, e o homem não. Até mesmo porque nós estamos falando de duas pessoas, dois seres completamente divergentes. O homem é mais racional, nós somos mais emocionais. O homem, ele quer resolver a situação, ele não quer conversar. É exatamente isso. Mas a gente percebe que nós também, mulheres, temos uma habilidade que a gente pode utilizar a nosso favor, que é todo um jeitinho para poder
falar para esse parceiro como é que nós estamos nos sentindo dentro dessa relação. E principalmente na relação sexual, que é o momento, minha gente, que deve ser bom para ambos e não só para uma pessoa, né? Não é só para o homem que deve ser bom. Infelizmente também eu acredito que existe no inconsciente coletivo feminino que ela está ali simplesmente para servir. Servir o homem em todos os âmbitos falando, né? Desde fazer as coisas da casa até para a relação sexual, né? Da mesa para a cama, enfim. Mas eu penso que deve ser diferente e a gente deve começar a fazer algumas reflexões sobre esse assunto, né? Para que haja essa mudança nas relações. Olha, agora no Dia dos Namorados eu dei até uma palestra para casais lá na Igreja Batista Monte Calvário, falando sobre isso que você acabou de falar. Que a gente acha que é obrigação. Mas se você for pro lado bíblico, e eu considero, gente, a Bíblia para mim é o meu livro da vida. Com é ali certeza. que a gente segue os nossos É o parâmetros, manual, né? é o meu manual de vida. E na Bíblia fala o quê? Que a mulher tola, ou que a mulher sabe edificar o lar, mas que a tola a destrói. E Sim. principalmente com as suas palavras. Porém, fala também que o homem tem que cuidar da mulher, tem que zelar dessa mulher. E ele tem que ver a mulher, tratar a mulher do mesmo jeito que Cristo tratou a sua igreja. E nós Isso. temos vários. Quem quiser pode me mandar mensagem depois, que eu mando vários capítulos e versículos que tem na Bíblia falando sobre relacionamento. E para que todos possam ler, entender e compreender essa sensação de autocuidado, de prazer, não só o prazer de relacionamento, mas o prazer sexual, Cânticos de Salomão, né? Cânticos dos Cantares de Salomão. Sim. O livro inteiro do Cânticos de Salomão fala da Sulamita com Salomão e de uma relação que inicialmente é uma paquera, depois se torna um casamento e no final fala sobre praticamente um ato sexual, que fala que ele se deita no corpo dela, que ele vê os seios dela. E nisso você compreende o quê? Teve troca, foi recíproco. Ela elogiava ele, mas ele respondia aos elogios dela. O que isso significa? A mulher tem que elogiar o homem. A mulher tem que falar, mas ela tem que dar espaço para o homem também falar. Quando a mulher não dá espaço, o homem se cala. E o homem, para ele falar, é muito difícil o homem se abrir. Então a mulher tem que estar ali o tempo todo conquistando para ela ser conquistada. Inicialmente, o homem conquista porque ele se conquista a mulher normalmente pela aparência. Entra uma parte emocional, mas muito pouco. É muito mais visual o homem. E que nem você falou, a mulher é emocional. Então a mulher, ela se envolve pelo emocional do homem. Porém, ela tem que plantar. Ela tem que continuar cultivando essa plantação para ela ter a colheita que ela deseja. E muitas mulheres falam assim, depois de anos, meu marido se afastou, ele tá frio. Aí quando você vai conversar com ele, ele fala, ela não me escuta, ela só quer falar. Será que você tá se calando para poder ouvir? E quando você fala, será que você tá colocando realmente o que é necessário? Porque o homem é meio objetivo. Se a gente ficar contornando, eles não conseguem entender e compreender. Às vezes a gente tem que ser direta. Olha, eu sinto prazer, eu sinto desejo. Não é que eu não te ame mais, eu te amo. Pelo contrário, eu te amo, eu te respeito. Só que nesse momento eu tô tendo dor. Nesse momento o meu corpo não tá bacana. Nesse momento eu tô muito cansada, eu preciso de ajuda. Deixa o homem te ajudar. Mulheres, normalmente, quando são mãe pela primeira vez, eu falo marinheiro de primeira viagem, né? Elas se sobrecarregam tanto, preocupada com o filho, que às vezes eu já vi vários casos, e eu falo de pacientes reais que eu já atendi, até mesmo familiares, que elas não permitem que o marido dá banho, não permite que troque uma fralda. Às vezes ele quer levar a criança de 1 aninho para passear e fala, mas eu não confio. Você casou com um homem que você não confia, é meio estranho. E se você teve um homem que é o pai do seu filho e que você não confia, então até que momento é essa relação? É um homem que bebe muito, é um homem que é agressivo. A gente às vezes compreende essas situações. Eu acho que são pontos que a gente tem que... contextos, né, que devem ser observados. Mas caso contrário, se permita também que ele é o pai, que ele faça parte desse convívio, você não se sinta tão sobrecarregada. Sim, nossa, quando você fala sobre isso, é importante que as mulheres, elas entendam, né? De que essas mulheres, elas querem trazer a responsabilidade do casamento, do relacionamento para elas. E elas têm que entender que o casamento não é uma pessoa só, são duas, né? Então tem que dividir as cargas de forma igual. Existem mulheres que, por conta dessas feridas, né, de infância, elas passam a precisar dessa validação masculina através do sexo. Aí é um tema talvez que seja polêmico.
E outras que escolhem esconder completamente essa libido, essa demanda sexual, justamente em razão desse trauma infantil. Como esse trauma infantil cria dois extremos, né? A hipersexualização, ou seja, a gente sabe que existem muitas mulheres que... E, inclusive, existe até uma pesquisa voltada para o público das mulheres que trabalham com job, né? As garotas de programa. A grande maioria delas, elas foram abusadas, né? Na infância. E por causa desse abuso, elas acabaram... a ideia é meio simplória, mas é mais ou menos isso. Já que eu fui abusada, por que eu não vou ganhar dinheiro? Não estou dizendo que, na verdade, é a regra. Por que eu não vou ganhar É meio dinheiro? que inconsciente, sabia Isso. isso? É. Em alguns casos é consciente, mas em alguns casos age de forma inconsciente. Mas eu acredito que, sinceramente, eu penso que nenhuma mulher, se tiver realmente consciência de quem ela é, do valor que ela tem, ela vai se submeter a um trabalho igual a esse. Penso eu. E, na verdade, a maioria delas, elas vão para este trabalho de forma inconsciente, já que estou aqui, por que não ganhar dinheiro? E existe o público contrário também dessas mulheres que acabam se apagando, se anulando, se fechando na relação sexual, até dentro do casamento, justamente porque teve esse trauma, teve esse abuso, né, na infância, e ela não consegue se desvencilhar dessa demanda. Como é que a gente pode ajudar essa mulher? São dois casos bem extremos. Isso. E normalmente eu faço o quê? Eu falo que, não, mesmo sendo sexóloga e fisioterapeuta pélvica, sabendo tratar as feridas físicas, né? O corpo físico e algumas feridas emocionais, a gente precisa de ajuda de outros profissionais, de outros colegas de profissão. Então, precisa, às vezes, de psicólogo, em alguns casos, até psiquiatra, por causa desses traumas. Eu já atendi muitas, eu não tenho exatamente noção de quantas mulheres eu já tratei que me relataram dentro do consultório abuso. Então, eu já tratei casos de mulher que falou pra mim que quando ela tinha 15 anos, um vizinho colocava a mão dentro dela. E a sensação que ela tem que foi a mão dele toda. Talvez não tenha sido a mão dele toda, ou talvez realmente ele tenha feito isso com ela. E que ela se sente um lixo até hoje. E ela não consegue ter relacionamentos sérios com isso. Tipo, um casamento saudável com isso. Ela casou, se divorciou e teve várias outras complicações. Tem esse caso que eu falei da mulher que foi casada. Já tive vários traumas de infância que eu escuto no consultório. Então é assim, ai, minha mãe deixava eu na casa da vizinha. Só que o marido da vizinha passava a mão em mim. E eu não conseguia falar. O dia que eu falei pra minha mãe falou que era mentira, porque ele era um bom vizinho, ele era de uma igreja X, e ele era evangélico, ele era conhecedor da palavra, e minha mãe não acreditava. Já ouvi outro... Enfim, são diversos casos que já ouvi. Padrasto, pai, avô, já ouvi tudo isso. E é muito difícil. Primeiro que você tem que aceitar se curar. Eu vou falar por mim mesma. Muita gente já sabe, eu já comentei várias vezes, que eu tive os meus abusos infantis. Tive 2 abusos. Um eu tinha em volta de uns 6 para 7 anos de idade, o outro já tinha uns 9 para 10 anos de idade. E foram com conhecidos dentro da família. Então foram pessoas muito próximas da família. Que normalmente é assim, né? Frequentava a minha casa todo fim de semana. Você fala, e você não falava para sua mãe? Minha mãe sempre foi muito aberta. Meu pai já era meio fechadinho, mas minha mãe sempre foi muito aberta, sempre perguntou as coisas. Mas ao mesmo tempo eu tinha medo, porque era aquela coisa assim, como que você vai falar? Você tem que respeitar, porque eles são mais velhos. Eles são seus primos, são seus tios, então você tem que respeitar. É isso que as crianças escutam e era o que eu escutava. E para eu me tratar, primeiro que aí eu entrei na área para poder querer ajudar outras mulheres, porque era uma dor e foi um sofrimento meu. E eu descobri que para eu me tratar, eu tive que me permitir. Não foi a psicóloga, me ajudou até um certo caminho. A fisioterapia pélvica, que eu fiz, teve outros motivos, mas um dos motivos foi esse também. E quando eu descobri que na fisioterapia pélvica eu podia tratar as questões sexuais, eu falei, nossa, como assim? E eu vou ser bem sincera, é uma superação todos os dias, porque até hoje, recentemente, quando eu me formei em sexologia, que faz uns 4 anos que eu sou formada em sexologia, eu levei eu falo assim, ao mesmo tempo que você leva um tapa, é um alerta. É um alerta. Uma psicóloga chegou pra mim, e a gente conversando sobre essas questões, ela virou pra mim, eu virei pra ela e falei assim, você acredita que até hoje tem determinados toques? E eu já sou casada há 14 anos.
Ela falou, E você ama seu esposo? nossa, sou Pois apaixonada, é. todo mundo sabe. Quem segue meu Instagram vê lá as fotinhas que eu posto no meu neguinho. E eu falei pra ela assim, meu marido não sabe, mas tem certos momentos que quando ele me toca, que me remete uma lembrança da minha infância, do que faziam comigo, e automaticamente eu mudo de posição pra mim não perder o prazer naquele momento. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você consegue perceber que às vezes você tá perdendo um alto prazer e um momento incrível com seu marido por causa de uma lembrança do passado que ainda tá te bloqueando? Eu falei, eu trato tanta mulher com isso, mas você também precisa de tratamento. Então, Certeza. você tá sempre se autotratando, sempre se recuperando para poder ajudar outras pessoas. Então, primeira coisa, se permita. Você não é culpada pelo que aconteceu com você. Por que eu falo isso? Porque eu me senti culpada durante muitos anos. Você escuta as pessoas falando, é abusada porque quis. Não contou porque você gostou. Foi prazeroso para você, então você gostou daquilo. Não, gente, não foi prazeroso, foi doloroso, foi ruim, foi triste. Por que você não falava? Não só por questão do medo. Outras coisas que às vezes você deixa. No meu caso, eu tinha irmãos mais novos. Minha irmã mesmo é 4 anos mais nova do que eu. Eu tinha pavor dele fazer com ela a mesma coisa que fazia comigo. Proteger, né? Quando eles chamavam, vem pra aqui pro colo do primo, eu corria e sentava no colo dele porque eu tinha medo de que ele fizesse com ela Uhum. o que fazia comigo. Então era uma questão de proteção. E você vê uma criança de 7 anos, de 9 anos, já querendo. Já com essa mentalidade, né? Querendo proteger os mais novos para que eles também não passassem pela mesma situação, né? E é uma Nossa. ferida complicada. Tem tratamento. O físico, a fisioterapia pélvica ajuda muito, porque a gente trabalha a mobilidade, a flexibilidade, treino de respiração. Dentro da sexologia, né? Eu trato muito essas mulheres também que eu falo, tenta pensar como algo bom, é um novo relacionamento, é um novo homem, é um novo toque. Se permita sentir prazer, se permita ser tocado, porque se eu não permito o toque, isso vai me gerar um bloqueio. E, principalmente, será que eu quero ser curada? Até que ponto você está se sentindo culpada? Não se sinta culpada. Peça ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de uma psicanalista, que estão aí para nos ajudar e curar essas feridas. Porque ferida, quando cura, vai ficar uma cicatriz. Não significa que eu não vou lembrar do que aconteceu. Exato. Porém, hoje em dia eu consigo falar sem chorar, sem dor, sem mágoa. A mão não soa, graças a Deus não transpira mais. E eu falo isso porque é uma forma que eu percebi que eu consigo alertar outras mães, outras crianças a criarem coragem de falarem e de relatar o que está acontecendo naquele momento, né? Falar assim, eu tô acontecendo isso, ou aconteceu tal coisa. O tio passou a mão em tal lugar que eu não gostei. Fale, se expresse, converse com seus filhos. Não faça com que seja uma obrigação tudo para eles, que eles vejam isso como um tabu. Mas tenham liberdade de se expressar com essas crianças. Sim.